Você vai fazer as ciências médicas, não vai? Então, maravilha. Eu trouxe um tema de uma prova antiga das ciências médicas para a gente bater um papo, exatamente porque eu sei que você pode aproveitar vários repertórios, vários argumentos interessantes. Peguei um tema bem amplo e interessante, então fica de olho para a gente bater um papo sobre esse tema que é o ser médico e paciente no Brasil. Pega papel e caneta que eu vou te esperar. Bora? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje, para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante, meu povo, o nosso tema de hoje é ser médico e paciente no Brasil, tema que já caiu na prova das ciências médicas e que eu quero levantar para vocês alguns problemas, alguns desafios do fato de ser médico e paciente no Brasil. Então a nossa tese seria basicamente a tese de que há vários desafios, há vários problemas relacionados ao fato de ser médico e paciente no Brasil, o que é extremamente preocupante, o que é extremamente desafiador. E aí, logicamente, eu vou elencar para vocês quais podem ser alguns desses problemas e alguns repertórios interessantes que você pode encaixar no seu texto. Primeiro, vamos falar da Constituição. O artigo 6º da Constituição e o artigo 196 são os dois artigos que falam diretamente sobre a questão da saúde. Você pode citar no seu texto o artigo 6º como um dos direitos sociais e você pode citar o artigo 196 para falar sobre a saúde preventiva. E como que você pode amarrar? Você pode comentar que mesmo que o artigo 6º garanta o acesso à saúde no Brasil e que o artigo 196 garanta o acesso à saúde preventiva, muitas vezes o paciente acaba sendo prejudicado e ele não consegue ter esse acesso pleno à saúde no Brasil, o que é extremamente preocupante. Quando consegue ter acesso, essa saúde acaba muitas vezes não sendo preventiva, o que é de fato extremamente desafiador, o que é de fato extremamente problemático. Essa seria, no caso, a nossa primeira discussão válida que caberia muito bem para este tema. Além disso, você pode comentar sobre a própria série Sob Pressão, série da Globo, que mostra muito dos desafios relacionados à saúde. Tanto desafios para o médico, quanto desafios para o paciente. A Sob Pressão ela é muito interessante se comparado com outras séries, porque ela vai mostrar de fato a realidade de um hospital público do Rio de Janeiro. É bem diferente, não me matem, de séries como Grey's Anatomy, que mostram bastante da realidade da saúde, mas de uma realidade que não corresponde à realidade da saúde pública brasileira. Em Sob Pressão, você pode comentar que a série apresenta muitos dos desafios, tanto dos médicos quanto dos pacientes. E nós vamos citar alguns desses desafios para você colocar no seu texto caso você produza a sua redação. Você pode comentar, por exemplo, sobre os mitos e os tabus que são desenvolvidos, que estão presentes na medicina, como um grande problema, tanto envolvendo o médico quanto o paciente. Eu penso, por exemplo, quando nós falamos dos mitos e tabus, eu penso, por exemplo, na questão da doação de órgãos, que é um grande desafio, tanto para o médico quanto para o paciente. Paciente porque faltam órgãos e, logicamente, o próprio médico porque muitas vezes ele não consegue fazer o procedimento devido a essa falta. É interessante que a gente pense que, na maioria das vezes, as pessoas elas sustentam determinados mitos da doação, como se fosse de fato impossível fazer uma doação de órgãos, como se existisse a possibilidade de tentar antecipar a morte de um paciente devido à doação de órgãos, como se o corpo ficasse muito deformado quando estivesse sendo velado, quando o indivíduo fez a doação de órgãos. Tudo isso é mentira, tudo isso é mito, mas muitas vezes esses mitos eles são difundidos na saúde, isso prejudica tanto o médico quanto o paciente. Se você gosta desse tema, sugiro para vocês um documentário que está presente aqui no YouTube, que chama Anjos da Vida, em busca da doação de órgãos, que é muito bacana e vale bastante a pena para vocês, recomendo toda hora. Além disso, você pode comentar que um grande desafio, tanto para o médico quanto para o paciente, é a questão da saúde mental. Nós temos vários desafios relacionados à saúde mental dos pacientes no Brasil, visto que estamos passando por um contexto de pandemia e muitas pessoas têm ficado com a saúde mental abalada e o serviço de saúde relacionado à questão da saúde mental ele não tem sido tão bom quanto poderia ser.
temos ainda poucos médicos disponíveis para a população, temos ainda poucos serviços terapêuticos voltados para quem já sofreu ou sofre diretamente com ansiedade, depressão e tudo mais, e nós sabemos que isso é extremamente problemático. Se você quiser, você consegue amarrar, por exemplo, o filme, o documentário, na verdade, e também o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro ele conta como viveram as pessoas no colônia, em Barbacena. Pessoas que tiveram grande parte dos seus direitos humanos desrespeitados durante o tempo que o colônia existiu, Pessoas que não tinham roupa para vestir, não tinham comida para comer, não tinham medicamento, pessoas que eram tratadas muitas vezes com eletrochoque, pessoas que eram submetidas ao colônia, na época poderíamos chamar hospício, e eram tratadas de uma maneira totalmente desumanizada. Você pode comentar que nós temos hoje desafios relacionados à saúde mental. Tudo bem que hoje nós não temos mais uma coisa igual era na época do colônia, mas os desafios ainda estão presentes, o que é algo extremamente preocupante, o que é algo extremamente devastador. Você pode comentar também sobre a questão da superlotação dos hospitais, o que é um desafio tanto para o médico quanto para o paciente. Nós temos no Brasil ainda em determinadas regiões hospitais muito cheios, com consultas consequentemente muito rápidas e, logicamente, com uma maior possibilidade de erro médico, erro de diagnóstico de pacientes, o que nós sabemos que também é extremamente preocupante. Você pode comentar sobre essa superlotação, que não é um problema antigo no Brasil e que é um problema que afeta tanto o médico quanto o paciente. Além da superlotação, você pode comentar, por exemplo, sobre a falta de infraestrutura, Nós temos ainda uma infraestrutura muito precária em determinadas regiões. Hospitais em que a gente não consegue ter maca para o paciente, falta de quarto, falta de insumos básicos para atendimento médico, o que tem sido relativamente comum e que nós sabemos que é extremamente preocupante no nosso país como um todo. Você pode trazer também no seu texto e ficaria excelente. Por último, você pode comentar também sobre a questão da falta de ética médica, Muitas vezes os profissionais médicos acabam sendo pouco éticos em relação ao paciente. A gente pode pensar em situações como a farra dos pontos. Lembra daqueles médicos que passavam ponto na hora que iam entrar para fazer o atendimento e depois voltavam e passavam ponto na hora que eles saíam? E na verdade eles não estavam atendendo, Ele passava o ponto e ia para casa, depois de 8 horas voltava, passava o ponto de novo como se tivesse feito atendimento o dia inteiro. Falta de ética médica. Falta de ética médica. Durante a Covid, tivemos profissionais de saúde fazendo nebulização com cloroquina em paciente, mesmo que não haja nenhum tipo de comprovação científica de que a cloroquina funcionava. Falta de ética médica está presente em situações das mais diversas dentro da medicina e elas também podem ser vistas como um grande desafio para a profissão, para os médicos como um todo. Mesmo que a gente tenha o juramento de Hipócrates sendo pronunciado pelas pessoas quando elas acabam de se formar em medicina, juramento esse que garante a ética, garante esse comportamento ético, muitas vezes ele acaba não sendo colocado em prática e você pode discutir sobre isso também na sua redação. Clareou um pouquinho sua cabeça? Clareou um pouquinho da discussão? Acho que agora, se você precisasse descrever essa redação, ficaria legal? Se você gostou, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e depois, se você precisar de qualquer coisa, me chama lá no Instagram, no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!